Tudo ok aí? Câmera ok. E aí, gente, vocês estão prontos? Tudo pronto por aqui. Já vai começar? Que loucura! Passou muito rápido 2021, mas estou pronto. E você? 2021 foi muito intenso, né? De muito trabalho e dedicação. Crescemos para melhor atender você e seus projetos. Sempre entregando o melhor da informação e do conhecimento para você. E agora estamos todos prontos e preparados para ver um novo ano cheio de novos desafios. Então, pegue seus melhores desejos e vem com a gente fazer um 2022 repleto de realizações. Que seus projetos alcancem seus objetivos e que juntos possamos realizá-los da melhor forma, beneficiando toda a sociedade. Que seja um ano de muita saúde e sucesso. Que você possa realizar todos os seus desejos neste novo ano. É o que a gente aqui desse lado deseja para você. Vai começar em 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Doar nos faz pessoas melhores. A Vila São Cotolengo gasta por ano mais de R$1 milhão na alimentação via sonda dos nossos pacientes. A Vila precisa de você. Doe aconchego. Basta apontar o seu celular para o QR Code no canto da sua tela e ao doar R$20, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro 0 km. Saiba mais em cotolengo.org.br ou ligue 62 3506 9000 e doe aconchego. A seguir... Livre para todos os públicos. Boa tarde, agora são 4h30 dessa quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021, véspera da véspera do Natal. E a gente está aqui ao vivo para contar para vocês algumas informações relevantes dessa última semana no Brasil e no estado de Goiás também. Eu sou a Camila Maia e fico com você até às 5h da tarde, aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária. Você pode assistir a TV UFG no 15.1 do sinal aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV e também no aplicativo, que você baixa gratuitamente. Além disso, o programa vai ao ar simultaneamente no YouTube e no Facebook. Além disso, você pode escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870 AM, no site da rádio, e no aplicativo Minha UFG. Se você quiser conferir os nossos debates, né, de toda terça-feira, é possível dar uma olhada neles em formato de podcast. Na verdade, né, dar uma escutada neles em formato de podcast. Você faz isso lá nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e também no Spotify. Bom, já falei um pouquinho sobre como nos assistir, agora vou falar um pouco das informações importantes para esse dia de hoje. E a gente começa falando de política. 12 políticos goianos estão em uma lista de 290 parlamentares que teriam recebido verbas do chamado orçamento secreto. Essa lista foi divulgada pelo jornal O Globo. Desses 12, 10 são deputados e 2 senadores. Dentre os que mais teriam recebido dinheiro estão José Nelto, do Podemos, Luiz do Carmo, do MDB, Vanderlan Cardoso, do PSD e Major Vitor Hugo, do PSL. Uma das surpresas dessa lista divulgada pelo jornal O Globo é que aparece o nome do delegado Valdir. Ele chegou a denunciar sobre manobras do orçamento secreto e afirmou que não teria feito parte dessa divisão de recursos. Esse orçamento secreto distribui recursos pelo país sem transparência e tem sido usado para reforçar alianças do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser candidato à reeleição em 2022. Os valores rastreados até o momento, segundo o Globo, foram empenhados em 2020 e 2021 e ultrapassaram 3 bilhões de reais. E apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão divulgando informações falsas
para descredibilizar a aplicação de vacina contra a Covid-19 em crianças aqui no Brasil. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, compartilhou um texto que foi publicado pela médica Mayra Pinheiro, em que ela afirma que as vacinas da Pfizer não teriam sido testadas adequadamente em crianças. Já a deputada Bia Kicis publicou um vídeo em que aparece ao lado de outro médico, José Massar, e ele defende uma tese equivocada sobre efeitos colaterais graves que a vacina apresentaria. Essa investida contra o imunizante, usando principalmente de informações falsas, não comprovadas, começou depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu autorização para que a vacina da Pfizer fosse aplicada em crianças entre 5 e 11 anos. Até o momento, apenas as crianças, os adolescentes, a partir de 12 anos, são vacinados. A farmacêutica Pfizer vem conduzindo ensaios clínicos com crianças em países como Estados Unidos, Finlândia, Polônia, Espanha, e esses estudos e, claro, as demais vacinas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. E já há países que estão aplicando a vacina em crianças, Estados Unidos, países da Europa, e os testes têm comprovado segurança e efetividade, mas o governo, por enquanto, está em toda uma discussão a respeito disso, criando polêmicas a respeito dessa vacinação. Até disse que vai abrir uma consulta pública para saber se as pessoas querem ou não que as crianças tenham oportunidade de serem vacinadas, mas a consulta pública ainda não foi aberta. E, enquanto isso, crianças podem pegar Covid, entrar em estado grave e até falecer, infelizmente. Segundo informações da TV Globo, pelo menos 2.000 crianças morreram desde o início da pandemia. E ainda falando sobre vacinação, dessa vez aqui no estado de Goiás. Pouco mais de 60% da população goiana está totalmente vacinada contra a Covid-19, o que é considerado pouco em relação a outros estados. O estado de São Paulo, por exemplo, já está perto, ou já superou, a marca de 80% das pessoas vacinadas. Isso também é baixo em relação às expectativas que foram criadas sobre essa campanha de vacinação contra a Covid. E não é por falta de vacina não, viu? O estado de Goiás já distribuiu cerca de 11 milhões de doses, o que daria para vacinar cerca de 80% da população. Mas apenas pouco mais de 4 milhões de pessoas estão completamente imunizadas, ou seja, tomaram 2 doses da vacina. Esses dados podem não estar totalmente corretos, já que um ataque hacker que ocorreu na última sexta-feira ainda impede a atualização do número de mortes, casos e vacinação. Esse ataque impede também a consulta ao Conect SUS, onde as pessoas podem tirar o passaporte de vacina, por exemplo. O Ministério da Saúde informou novamente que o sistema ia ser colocado no ar até hoje, que ainda não aconteceu. Bom, e agora uma dica para quem está procurando emprego. A gente sabe que muita gente está desempregada e a Aparecida de Goiânia está oferecendo 250 vagas de emprego. Para concorrer a essas vagas, o trabalhador interessado deve agendar um atendimento no serviço de atendimento ao cidadão e comparecer em data e horário agendados. Bom, para agendar esse atendimento, você vai lá no site trabalho.aparecida.go.gov.br trabalho.aparecida.go.gov.br. Lá você também tem informação de quais são as vagas, ofertadas. Você vai lá, agenda, data e horário do seu atendimento e deve comparecer, claro, a esse atendimento em uma das 3 unidades que existem, uma na Vila Administrativa Luiz Maguito Vilela, no setor Solar Central Parque, outra na unidade do Parque Flamboyant e o terceiro saque no Parque Veiga Jardim, próximo ao terminal. Então, depois de marcar em qualquer uma dessas 3 unidades, você vai até lá e deve levar com você RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. E claro, a gente deseja boa sorte para quem está procurando emprego
e vamos falar sobre contratações temporárias e geração de emprego nesse momento de crise econômica, ainda de retomada de várias atividades, né, que ficaram por meses paradas por conta da pandemia. A gente conversa com um advogado trabalhista que vai explicar um pouquinho, tanto para os empregadores quanto para os empregados, as questões envolvendo as contratações temporárias. Se você quiser participar do nosso programa, tem várias formas. Uma delas é comentar lá no chat do YouTube, no chat do Facebook, ou então mandar mensagens nas redes sociais, né? A gente tem Twitter, Instagram. Dá também para mandar mensagem no aplicativo, onde você assiste a programação e participa, e também pelo WhatsApp. O nosso número é o 62 991 81 1406. 62 991 81 1406. Dou um tempinho agora para um intervalo, daqui a pouco a gente retorna. O clima é de festa na sua TV UFG. Festa da informação e conhecimento. Afinal, são mais de 10 anos construindo uma TV para você e com você. Conteúdo para todas as idades, ensinando, informando e entretendo de uma forma leve e descontraída, com diversidade, inclusão e democracia. 12 anos crescendo e inovando para levar a melhor programação com o melhor sinal para você. Obrigada por estar com a gente em todos esses anos, construindo juntos uma TV educativa e cultural de qualidade. E continue com a gente na TV, redes sociais, site ou aplicativo. Em 2022, vamos seguir evoluindo para levar o melhor conteúdo para você. TV UFG, 12 anos de informação e conhecimento na sua TV. Fique por dentro de tudo que a Universidade Federal de Goiás está produzindo. Assista ao Mundo UFG, de segunda a sexta, às 6 da noite, ao vivo. Entrevistas com especialistas, matérias especiais e interatividade em um só programa. Participe ao vivo pelas redes sociais ou aplicativo da TV UFG, mandando suas perguntas ou comentários. Agora, tá sem tempo durante a semana? Aos domingos, 8 da manhã, tem reprise. Mundo UFG é conhecimento na sua tela. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. Respeite a diferença.mpf.mp.br. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 23 de dezembro. Agora são 4 horas e 42 minutos da tarde. E eu fico com você mais esse bloco, trazendo informações relevantes sobre a última semana no Brasil, no mundo e aqui no estado de Goiás. Lembrando que o Conexões vai ao ar na TV UFG e também na Rádio Universitária. A gente continua falando sobre geração de empregos. A contratação temporária se tornou uma alternativa muito buscada pelos empreendedores, mesmo fora do final de ano. Esses empreendedores geralmente precisam de mão de obra, mas não têm condição para realizar o registro com carteira assinada, que exige mais encargos e tem previsão de contratação maior. Segundo a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, as admissões para esse tipo de contrato, realizadas apenas no ano passado, chegaram a mais de 2 milhões, o
que representa um aumento de 34% em relação a 2019. E, claro, esse tipo de contratação é ainda maior, né, incrementado no final de ano. Muita gente está contratada agora nesse final de ano, ainda, quem sabe, pode ser contratada para festas no ano novo. E, claro, essas pessoas sempre querem ser efetivadas, né? Mas hoje a gente fala mesmo sobre trabalho temporário e como os empreendedores, as pessoas que geram emprego e também aquelas que querem um contrato temporário devem ficar atentas. Há muitas regras e muitas coisas importantes de se atentar nesse momento. Quem vai explicar mais sobre isso é o advogado trabalhista Ramiro Always. O empreendedor que quiser contratar nesse período tem que ficar muito atento para que uma contratação extra, ou seja, uma contratação que foge à margem da mantida durante todo o período anual, não lhe traga passivo. Essa contratação tem que ajudar a aumentar a sua lucratividade e não lhe trazer passivos trabalhistas. Por isso, existe na legislação figuras de contratos por prazo determinado. E aqui eu vou dar destaque a duas principais. Nós temos os contratos temporários. Contratos temporários são regidos pela Lei 6.019/74. Nesse contrato temporário, ele é de até 180 dias, ou seja, eu tenho interesse em contratar um trabalhador, posso contratá-lo por até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, o que daria aí um total de 270 dias. Como que funciona o trabalho temporário? Ele funciona mediante uma intermediação de mão de obra, ou seja, eu, Ramiro, empreendedor, vou contratar uma empresa de trabalho temporário e essa empresa de trabalho temporário vai me fornecer a mão de obra. Ou seja, eu não contrato um empregado diretamente, eu contrato uma empresa e essa empresa fornece a mão de obra, certinho? E eu sei que vocês que estão assistindo esse vídeo estão pensando que eu estou dando uma de aeromoça ou aeromoça aqui. Não, não é o caso, é só para ficar bem visual. Então, nessa contratação, a gente tem uma intermediação de mão de obra. Ou seja, o tomador de serviço, aquele que vai receber a mão de obra, ele vai contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica vai fornecer a mão de obra. De outra sorte, nós temos lá no artigo 443, parágrafo 2º, da linha B da CLT, a possibilidade de firmar um contrato por prazo determinado da CLT. Nesses contratos por prazo determinados da CLT, o empregador, o tomador de serviço, ao invés de contratar uma pessoa jurídica, contrata diretamente o próprio empregado. Então, ele vai firmar um contrato por prazo determinado com o empregado diretamente, nessa condição de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. E convenhamos, gente, uma situação de turismo, por exemplo, num litoral, qual época do ano vocês acham que vão ter mais pessoas? A época do verão ou a época do inverno? Então, é um serviço cuja a transitoriedade vai justificar a pré-determinação do prazo, certo? Ramiro, quais são as diferenças, então? Vamos lá. Na primeira modalidade que eu trouxe, o trabalho temporário, há uma intermediação de mão de obra. Quando eu digo que há uma intermediação de mão de obra, quer dizer que a gente vai ter 3 agentes em total. O tomador de serviço, a empresa de trabalho temporário e o prestador de serviço, o empregado. Evidentemente, se eu estou intermediando o serviço, eu estou terceirizando, não chega a ser terceirização em sentido estrito, mas é uma espécie, tanto é que a Lei 6.019 também trata de terceirização, é um custo mais caro. Se eu, empreendedor, estou contratando uma empresa de trabalho temporário para me fornecer a mão de obra, eu tenho um custo mais caro. Por outro lado, o risco da atividade é principal do empregador direto. Ou seja, se eu, Ramiro, tenho uma empresa, minha empresa contratou outra empresa para fornecer mão de obra. Se, de repente, esse trabalhador temporário sofre um acidente de trabalho e aí ele ganha a estabilidade dele diz respeito à empresa de trabalho temporário, não a mim. Então, eu já fujo do risco de uma instabilidade, por exemplo, certo? Além disso, além da questão do risco da estabilidade, na verdade não chega a ser bem uma fuga, mas há uma responsabilidade subsidiária, ou seja, quem responde primeiro é a empresa de trabalho temporário, e aí, caso ela não tenha como pagar eventual passivo trabalhista, eu vou bem a responder. Além disso, quando se contrata uma empresa de trabalho temporário, geralmente as empresas ligadas a recursos humanos, essa empresa de trabalho temporário, ela treina o trabalhador. Então, já vou contratar alguém pronto para o mercado, ainda mais uma contratação de tiro curto. A gente tem esses 2 aspectos. De outra sorte, quando eu contrato diretamente o empregado no contrato por prazo determinado da CLT, que é de até 2 anos, mas nessas situações que nós estamos trazendo, vocês provavelmente, empreendedores, contratariam a título de 30, 60 dias.
Quando eu faço essa contratação por contrato por prazo determinado da CLT, fundamentado lá no artigo 443, parágrafo 2º da linha B, eu estou assumindo o risco diretamente. Então, eventual estabilidade, eventual acidente de trabalho, eventual gravidez, geram instabilidades às quais eu vou me responsabilizar. Eu vou ter que treinar esse trabalhador, não vou pegar alguém já treinado. Mas, evidentemente, provavelmente será uma mão de obra mais barata, afinal de contas eu não tenho 3 partes envolvidas. E aí vai caber a você, gestor, entender o que é mais importante, o que seria mais interessante para os negócios da sua empresa, certo? Dito isso, talvez alguns estejam pensando, Ramiro, mas, pô, para que eu vou fazer essa contratação, ambos os casos de carteira assinada, todos os direitos trabalhistas, 13º, FGTS, férias em relação àquele período do contrato de trabalho? É mais fácil fazer um contrato de gaveta, um contrato falado, não precisa assinar carteira, não precisa mexer com contabilidade, não precisa mexer com verbas trabalhistas. O que você acha, Bia? Eu acho uma latada. Sendo bem honesto, porque o que acontece? Se eu contratar alguém para trabalhar para mim 30, 60 dias, por exemplo, apenas nesse período de aquecimento do mercado, e ele tiver os requisitos da relação de emprego, eu costumo brincar, além de advogado, também sou professor. Aí eu faço uns mnemônicos para a galera lembrar. Para uma pessoa ser empregada, para ela ter esses direitos trabalhistas que a gente escuta, 13º, FEDS, FGTS, enfim, aqueles direitos consagrados na CLT e no artigo 7º da Constituição, ela tem que ter 5 requisitos. A legislação traz 4 especificamente, a gente aumenta um, que é um estudo jurídico dentro de doutrina e jurisprudência. Eu costumo brincar que é o SHOP, algo que vai estar nessas conferências do fim de ano, inclusive não abusa. SHOP, só que com erro de português, com S. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Se tivesse 5 requisitos, independente de ter assinado a carteira ou não, é empregado. Por quê? Porque na legislação trabalhista impera um princípio chamado princípio da primazia da realidade. E o que é esse princípio da primazia da realidade? Os fatos valem mais do que documentos. Aliás, eu costumo brincar, e eu não sei se a UFG vai editar, então vou até deixar essa parte aqui, hein? TV UFG não edita, não. Eu costumo brincar que é como, por exemplo, você marcar um encontro num desses aplicativos aí de encontro, tipo um Tinder. Aí você marca achando que é uma pessoa maravilhosa. Nas fotos, parece, meu Deus, é um Rodrigo Hilbert. Quando você encontra a pessoa, se depara com o Ramiro. Olha que bosta. E aí, no final das contas, o que a gente repara em relação a isso? A gente repara o seguinte, que eu posso alterar a verdade. Evidentemente, na internet, nem tudo que é exposto é verdade. E o direito do trabalho busca aquilo que é verdade de fato. Eu posso contratar um trabalhador na minha empresa, assinar a carteira dele com R$1.000 e pagar por fora mais 1.000. O que vai importar para a Justiça do Trabalho? Os 1.000 que estão assinados na carteira de trabalho ou os 2.000 que na realidade ele ganhava? Os 2.000. Então a gente não pode tirar da perspectiva de que a legislação trabalhista há essa regência do princípio da primazia da realidade. A gente busca a verdade real. O que isso quer dizer? Que se eu contratar um trabalhador sem registro, sem ser na modalidade de trabalho temporário, com intermediação de mão de obra, ou sem ser por prazo determinado pela CLT, eu corro o risco de sofrer depois uma ação trabalhista, esse trabalhador reconhecer o vínculo empregatício na justiça e aí fazer jus a todas as verbas, incluindo uma que são afastadas por aquelas modalidades de contrato que eu trouxe para vocês, que é o aviso prévio. E outra verba também que é chamada muito do artigo 477, porque eu perdi o prazo de pagamento das verbas. Então aqui 2 salários, estou brincando depois de 2 salários, imaginem só, vocês contratam uma pessoa para 60 dias, não reconhecer o vínculo, se ela entrar com a ação, você corre o risco de pagar em vez de 60 dias, 120 dias. Você não vai querer isso como empreendedor. Por quê? Porque quando a gente faz o contrato registrado de maneira formal por prazo determinado, seja ele temporário, ou seja ele por prazo determinado da CLT, como eu já sei a data ou eu tenho estimativa de previsão de término, não há necessidade de pagar aviso prévio. E como está registrado tudo formalmente, eu vou pagar as verbas no prazo, também não vou atrasar o pagamento, não vai gerar a multa do artigo 477, que equivale a um salário. Se eu contrato um trabalhador sem registro e ele entra na justiça, vai ser contrato por prazo indeterminado, porque a regra é por prazo indeterminado. É ônus do empregador comprovar que existia prazo, mas você não registrou. Se você não registrou, você não tem como comprovar que existia prazo. Então, ele vai ganhar o aviso prévio, porque a justiça vai reconhecer o contrato por prazo indeterminado, e você não tinha assinado a carteira, então você perdeu o prazo de pagamento das verbas, ele vai receber uma multa equivalente a um salário. 2 vezes o valor nesse exemplo. Tranquilos? Então, fiquem muito atentos, empreendedores. Ramiro, mas eu não sou um empreendedor, eu sou empregado, eu quero entrar no mercado. Procure as empresas de recursos humanos, elas fazem esse tratativo, empresas de trabalho temporário, durante esse período, e procurem também seus direitos. Se de repente você foi contratado sem regularização do registro,
procure uma advocacia especializada, converse, vocês vão poder observar como que era feita a modalidade do seu contrato, e às vezes você que vai estar lá na justiça pedindo o reconhecimento do vínculo, pedindo o seu aviso prévio, pedindo o seu 13º, pedindo o seu FGTS, pedindo o seu multa do FGTS, pedindo o seu multa do 477, pedindo suas verbas trabalhistas. E é assim que Conexões de hoje se encerra. Bom, a gente está no dia 23, né, de dezembro, então por isso desejo às famílias e pessoas cristãs um bom Natal, né, que vocês possam estar em saúde com as suas famílias. Para quem não é cristão, não comemora o Natal também, desejo uma boa sexta-feira para você, espero que seja um dia bom. A gente se encontra na próxima semana e como todo mundo, como ninguém é de ferro, né, todo mundo merece um descanso, a partir da semana que vem a gente tem episódios gravados, tanto o nosso debate quanto o nosso informativo. Então a gente retoma com programas ao vivo na segunda semana de janeiro. A gente descansa, mas claro, não te deixa na mão, né? A gente continua passando informações importantes para você nesse período. Semana que vem a gente discute o novo Código da Mineração, num debate incrível sobre essa possibilidade de mudança no Código da Mineração atual, que vai gerar uma flexibilização em relação, né, aos locais que podem ser minerados, pode transformar o direito à mineração em algo mais importante, né, do que o direito à terra de comunidades indígenas. Tá imperdível esse debate. Na outra semana, a gente tem também debate importante sobre o governo de Jair Bolsonaro nesses últimos 3 anos. A gente fez uma análise internacional e nacional com especialistas, também uma conversa muito boa, muito esclarecedora sobre vários temas a respeito desse governo federal que está aí neste momento. E, claro, a gente tem os informativos na quinta-feira e um informativo especial no dia 6, viu? A gente faz um pequeno retrospecto, né? Uma retrospectiva do ano de 2021 para começar 2022 pensando no que a gente pode fazer melhor, né? Que a gente não quer repetir. Então, agradeço a você pela companhia, desejo uma boa tarde, bom finalzinho de tarde para você, né? E te espero nos nossos programas gravados e até o meu retorno ao vivo na terça-feira da segunda semana de janeiro. Então, até lá. Tudo ok aí? Câmera ok. E aí, gente, vocês estão prontos? Tudo pronto por aqui. Já vai começar? Que loucura! Passou muito rápido 2021, mas estou pronto. E você? 2021 foi muito intenso, né? De muito trabalho e dedicação. Crescemos para melhor atender você e seus projetos. Sempre entregando o melhor da informação e do conhecimento para você. E agora estamos todos prontos e preparados para ver um novo ano cheio de novos desafios. Então, pegue seus melhores desejos e vem com a gente fazer um 2022 repleto de realizações. Que seus projetos alcancem seus objetivos e que juntos possamos realizá-los da melhor forma, beneficiando toda a sociedade. Que seja um ano de muita saúde e sucesso. Que você possa realizar todos os seus desejos neste novo ano. É o que a gente aqui desse lado deseja para você. Vai começar em 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Em 2021, a Fundação RTVE completa 25 anos de muito trabalho, comprometimento e dedicação. Fundação de Apoio à Universidade Federal de Goiás e outras entidades públicas e privadas, a RTVE tem a expertise na gestão administrativa